Graça e paz. Olha, ver o rosto de vocês hoje é uma alegria. Muita alegria. Hoje pela manhã tive o privilégio de trazer a palavra e ver vocês. No dia 15 de abril, eu fui visitado pelas hostes celestiais da maldade, dizendo que eu ia morrer. Eu disse, como é que se mata quem já morreu? Quem está morto não morre mais. E o texto que me foi dado foi, eu não morrerei, eu viverei e proclamarei as obras do Senhor. E eu sei que o Senhor tem algo muito precioso ainda para nós, para anunciar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas hoje nós temos o privilégio, a honra de ter conosco pastor e professor Wilson Porte. Eu hoje disse que ele era presbiteriano, mas eu quero salvar a alma dele. Na verdade, ele é batista, da Igreja Batista da Liberdade, lá em Araraquara. É um homem bem reconhecido pela sua postura e pela sua palavra, e nós temos muita alegria de tê-lo conosco. Estamos ainda em processo de retorno. A nossa casa deve ficar pronta até o dia 30. E aí nós vamos estar lá. Mas que Deus use a sua vida para a glória dele. Amém. Muito prazer tê-lo conosco aqui. Amém. Obrigado, pastor. Muito boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria para mim estar aqui com vocês nessa noite. E quero cumprimentar a todos também em nome da Igreja Batista Liberdade, igreja que pastoreio na cidade de Araraquara. Eu quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Nós leremos nos versículos 1 até 14. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, eu leio aqui na Nova Almeida Atualizada. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Antes de lermos, eu quero convidá-los mais uma vez à oração. Vamos orar? Deus querido, dono de toda a graça e de toda a paz, digno de toda a honra e de toda a glória, nós te glorificamos por tua santa palavra e por nunca deixar-nos sem ela, por nunca nos negar tua santa palavra, por alimentar as nossas almas, por corrigir os nossos caminhos, por apontar o caminho que devemos seguir e por fazer de nós teus filhos e tuas filhas. O que seria de nós sem a tua santa palavra? Nós estaríamos perdidos e sem rumo, aflitos, sem paz, mas o Senhor, por tua palavra, nos conforta, nos aquece, nos dá paz, nos dá direção. E nós te pedimos, faça isso nessa hora. Nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, nem ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus,
é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. E o homem estendeu a mão. E ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Apenas até aqui. Eu quero voltar com vocês mais uma vez para o versículo 1, por favor, e a partir dele a gente vai até o 14 novamente, refletindo naquilo que a palavra nos ensina. O verso 1 diz que por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. O texto começa aqui narrando um fato bem comum do dia a dia dos discípulos de Jesus e de Jesus com eles, não é? Eles eram homens comuns, Jesus e os 12. Eles eram homens como nós somos. Eles tinham fome, eles tinham sede, e nas suas idas e vindas, entre ensinos e curas, eles paravam para almoçar, paravam para jantar, tomavam seu café da manhã todos os dias, e assim por diante. Eles eram homens comuns. Embora o texto bíblico não nos afirme esses momentos de refeições, mas eles os faziam. E Jesus e os seus discípulos eram homens como nós. E nesse momento aqui nós os vemos com fome, e eles param para colher espigas e para comer numa plantação. E algo que o texto nos diz nesse versículo 1 é que essa plantação pertencia a alguém. Essa plantação não era deles. No entanto, não havia nenhum problema em que se parasse numa plantação e se colhesse dali comida para se alimentar. Hoje em dia, ninguém faz um negócio desse, né? Nem se concebe fazer uma coisa dessa. É até perigoso você fazer um negócio desse. Você vai numa plantação de alguém e você começa a colher e a comer ali dentro. Isso pode dar até problema para você. Mas naquela época não era assim. Naquela época, a lei de Moisés, inclusive, permitia que as pessoas tivessem acesso a esses alimentos todos e se alimentassem até se fartar com aquele alimento. Então não havia nenhum problema em que eles comessem na plantação de outra pessoa. A lei de Moisés, mais uma vez, previa que os donos de plantações deveriam deixar uma parte da plantação para as pessoas que passavam ali poderem comer. Veja comigo, por exemplo, me acompanhe em Levítico 19. Texto de Levítico 19, versos 9 e 10. Depois nós vamos para Deuteronômio 23, 24 e 25. Primeiro Levítico 19, 9 e 10. O texto bíblico diz assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então veja que há uma intenção da parte de Deus de que as pessoas que plantavam, as que tinham condições de ter um terreno grande e plantar ali para a sua própria sobrevivência e também para obter dinheiro, não é? Na venda das suas plantações, das suas plantias, do fruto da terra que eles recolhiam, eles também deveriam deixar alguma coisa ali para que pessoas que ali passassem, estrangeiros, pessoas que passavam por aquela terra e também pobres que por ali viviam, que elas pudessem comer daquilo que caísse ao chão. Então, se caísse alguma fruta ao chão, e aqueles que colhem sabem que as frutas, melhor dizendo, que caem ao chão, elas estão maduras, elas são boas, especialmente para aqueles que estão próximos a elas e estão prontos para imediatamente pegá-las e delas se alimentar. Então, deixe-as ali, não é para voltar e pegá-las. Deixe-as, porque elas poderão servir de alimentação para alguém. É isso que o Senhor quis ensinar. E em Deuteronômio 23... o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versos 24 e 25, dizem assim:
Deuteronômio 23, versos 24 e 25. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Então notem vocês que há aqui também uma intencionalidade do nosso Deus de que as pessoas que entrassem na vinha poderiam comer à vontade. Comam até ficarem com a barriga cheia se vocês entrarem na vinha de alguém, do seu companheiro. Hoje em dia a gente nem faz, é impensável um negócio desse. Mas naquele tempo, Jesus e os seus discípulos, andando por um determinado lugar, eles estavam diante de uma plantação, eles se viam no direito de comer, e comeram. Então vejam que o problema não era colher alimento para matar a fome, mas o fato deles estarem fazendo isso em um sábado. Os fariseus estavam por ali. E eles viam o que estava a acontecer ali em Mateus capítulo 12. O Shabat, o sábado, não é, para os judeus, o Shabat era o dia de descanso para eles. E segundo a tradição, não se podia fazer absolutamente nada naquele dia. E os fariseus, não é, sempre pertinho de Jesus, eles vendo o que havia acontecido ali, o que os discípulos de Jesus estavam fazendo, eles aproveitaram a ocasião para criticar. E é o que nós vemos no versículo 2, em Mateus 12, 2. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. E a grande questão é, onde está escrito que não é lícito fazer isso num sábado? Onde está escrito que não pode comer num sábado numa plantação de alguém? A resposta é, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Assim como hoje nós encontramos muitas pessoas que colocam coisas onde a Bíblia não coloca e tira das Escrituras aquilo que não deveria ser tirado, algo que é condenável pelas próprias Escrituras, naquele tempo os fariseus também o faziam. Na mentalidade deles, qualquer tipo de trabalho em um sábado seria a quebra da lei. O descanso deveria ser levado a sério. E descanso para eles, notem, não era algo que não a cessação de trabalho. O sábado, o Shabat, o descanso seria você parar de trabalhar e não fazer nada. Da sexta-feira à tarde até o sábado à tarde. Do pôr do sol da sexta, que é quando começava o Shabat, até o pôr do sol do sábado, que é quando começava o primeiro dia da semana para eles. Aliás, começa até hoje para eles. É dessa maneira como eles o veem. Nada poderia ser feito. Eles não poderiam caminhar uma certa quantidade de passos. Eles não poderiam cozinhar. Eles não poderiam fazer uma série de atividades do dia a dia. Eles não poderiam fazer nada que pudesse provocar suor. Porque o suor poderia cair no chão. E um passarinho poderia jogar uma semente. E aquela gota de suor poderia fazer com que aquela semente fecundasse. Olha o exagero. E aquilo pudesse gerar uma árvore, você trabalhou e plantou num dia de sábado. Então eles eram tão legalistas e tão cegos com relação ao descanso, que eles não entendiam o que de fato era o sábado. E em hebraico, a palavra sábado, ela não existe, na verdade. Os dias da semana na língua hebraica são ditos assim, não existe domingo em hebraico, existe dia primeiro. Dia primeiro, é assim que eles dizem, não é? Dia primeiro, depois dia segundo, que para nós seria segunda-feira. Dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto. Quando chega no dia sétimo, eles não falam dia sétimo, eles falam dia do Shabat, dia do descanso. E a palavra descanso na Bíblia não é, essa palavra Shabat, sinônimo do descanso físico que nós fazemos quando corremos, quando jogamos futebol, quando passamos o dia inteiro fazendo faxina em casa. Não é esse descanso físico que é a cessação de trabalhos. A inoperabilidade, ou a total... eu vou ficar sem fazer nada naquele dia. Vou pôr o pé para cima e vou só assistir televisão e vou só comer. E depois eu vou para a igreja. Não é esse tipo de descanso que a Bíblia fala, mas é aquele tipo de descanso ao qual a Bíblia está
apontando lá para Gênesis capítulo 1 e início do capítulo 2, que é o descanso de Deus. E Deus cansou do quê? Deus não se cansou fisicamente. Deus não ficou cansado de ter feito a sua obra no que diz respeito a eu preciso agora parar, tirar 24 horas com o pé para cima para recuperar as energias, porque segunda-feira está aí, eu tenho que começar a labuta de novo. Cuidar desse universo não é fácil. Não é esse tipo de descanso que a Bíblia remete à nossa mente quando ela fala do descanso de Deus, mas um descanso de alma. E os fariseus estavam longe de entender isso. Para eles era só parar de trabalhar. Era só não fazer nada naquele dia. Eles viram, né, o que os discípulos de Jesus estavam fazendo e eles foram direto para Jesus e disseram, olhe para Jesus. Né? Olhe, eles disseram. Olha o que os discípulos, olha o que os seus discípulos estão fazendo, né? Não é lícito fazer isso num sábado. E disseram algo que não está na lei. Daí Jesus direciona eles para 2 eventos onde algo semelhante aconteceu. E aí ele continua nos versículos 3 em diante dizendo o seguinte: mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Verso 4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos filhos nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram que na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, esses 2 exemplos aqui foram suficientes para ensinar os fariseus que o seu argumento era um argumento falho. O primeiro foi o exemplo de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 21, quando ele, junto com o seu exército, eles entram no templo e junto com a permissão, melhor dizendo, do sacerdote, eles comem dos pães da propiciação e não são punidos por isso. E o segundo exemplo vem de Levítico 24, versos 5 a 9, onde o sacerdote, no dia de sábado, ele come dentro do templo, sem que ele seja punido por aquilo. Mas eles não estavam ali para desistir, os fariseus, não é? Eles estão olhando para Jesus e eles querem insistir, eles queriam pegar Jesus em algum ponto e matá-lo, como a gente vai ver mais à frente. O ponto dos fariseus era que não era permitido fazer o que eles fizeram em um sábado. Enquanto que o ponto de Jesus era que eles estavam errados. E o motivo disso era que Jesus vai dizer aqui logo em seguida, nos versículos 6 até o 8. Vamos ver? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus diz isso remetendo às palavras que ele falou há pouco a respeito de Davi, que entrou no templo e comeu, e a respeito dos sacerdotes em Levítico 24, que também comiam no templo no dia de sábado. Ele fala, eu sou maior do que o templo. E eles estão comendo na minha presença. Se eu sou maior do que o templo e eles estão comendo na minha presença, eles podem comer. E aí no verso 7 ele diz, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes. Aqui os seus próprios discípulos são considerados inocentes de culpa por terem comido o que comeram naquele exato momento. E aí vem palavras sensacionais no verso 8, quando Jesus diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essas palavras de Jesus são muito fortes, porque ele está dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat, ele é Senhor do descanso, ele é Senhor do sábado, não do sábado como a gente, segunda, sábado, domingo, né, o dia de ontem, não é o dia de ontem, é Senhor daquela palavra sábado em hebraico, que é a palavra Shabat, que significa descanso, descanso espiritual, descanso da alma em Deus, descanso que quando a gente recebe, a nossa alma transborda, é aquela paz que excede todo o entendimento, estar na presença do Altíssimo e ser por Ele consolado, confortado, aquecido. É essa paz, é essa presença, é esse descanso, é esse Shabat, é esse dia do descanso. Eu sou o Senhor do descanso, eu sou o Senhor do sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele está dizendo. Essas palavras são maravilhosas, principalmente depois que a gente descobre o significado da palavra sábado. E eu reforço aqui, em hebraico, Shabat, descanso, não é
o nome de um dia da semana, como é para a gente em português. Não é. Mas é um nome de algo espiritual que acontece no meio da semana. Deveria ser para eles um tempo em que eles parariam e buscariam descanso em Deus. Não que eles parariam para levantar a perna para cima, mas um tempo em que eles parariam para descansar em Deus. Sabe como a gente pode perceber isso na nossa vida? Pensa naqueles dias em que você está muito cansado e você tira um final de semana de folga. Só que você não descansa no final de semana. Parece que você dormiu, você ficou sem fazer nada, mas quando deu segunda-feira e você precisou voltar para o trabalho, você voltou tão cansado quanto você estava no sábado, na sexta-feira à noite. Ou pense naquelas férias que você tirou para descansar, para anuviar a sua mente. Você tirou 15 dias de férias, um mês de férias. E aí quando você voltou das férias, você voltou pior do que quando você saiu, ou igual quando você saiu. Por que disso? Porque você não teve um descanso de alma. Talvez você tenha um descanso de corpo, mas o descanso de corpo não é o descanso a respeito do qual Deus fala em sua palavra. O descanso de corpo não é o descanso sobre o qual o quarto mandamento nos anuncia. Não é o descanso sobre o qual Jesus é o Senhor. Quando Ele diz que Ele é o Senhor do dia do descanso, Ele está dizendo, eu sou o Senhor do descanso da alma de vocês. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que alívio é esse? É um alívio de alma, não é um alívio do corpo. Ele não está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados fisicamente, e eu vou dar uma recuperação. Eu vou fazer uma fisioterapia, vou fazer uma massagem em vocês, e vocês vão sentir o corpo de vocês zero bala. Não é isso que ele está dizendo. Não é um descanso físico, mas um descanso da alma, em que muitas vezes o corpo permanece cansado, mas a alma se sente restaurada, plenamente restabelecida. Quando nós chegamos ao sétimo dia, ao invés de sétimo dia, eles dizem o dia do Shabat. Isso significa que depois de 6 dias trabalhados, um dia deveria ser separado para o descanso sabático, ou seja, um descanso espiritual. O Shabat foi o descanso de Deus lá no Jardim do Éden. Não se trata, portanto, de um descanso físico somente. Não se trata apenas da cessação de trabalhos. Se trata de um dia em que descansamos em Deus. E quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o Senhor do descanso. E os seus discípulos descansavam nele. Os seus discípulos descansavam em suas palavras. Os seus discípulos descansavam em seu exemplo. E se Jesus é o Senhor do descanso, é disso que o Shabat trata. A coisa mais importante que se precisava saber sobre o sábado não era que nele não se podia trabalhar, que nele não se podia pegar comida, que nele não se podia comer na plantação dos outros, mas que nele se deveria estar próximo, descansando na pessoa bendita de Jesus. E isso os fariseus não entendiam, e isso os discípulos conheciam e viviam. Assim, irmãos, para nós hoje também, nós precisamos nos lembrar de que o dia do Senhor foi feito para que nós descansemos em Jesus. O dia do Senhor foi feito para que todos nós descansemos nele os nossos medos. Coloquemos sobre ele todos os nossos temores. Se estamos fazendo outras coisas nesse dia, nós estamos perdendo a oportunidade que ele nos dá de encontrarmos o verdadeiro sentido desse dia, que é encontrarmos descanso da nossa alma na pessoa bendita dele. Mas aí então, quando Jesus terminou de dizer essas palavras para os fariseus, ele entra na sinagoga dos fariseus, e é o que a gente vê a partir do versículo 9, que está escrito assim. Mas tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar num sábado? Notem que a atitude foi a dos fariseus, não é? A atitude não foi a de Jesus, a atitude foi a dos fariseus. Uma atitude mesquinha, uma atitude de usar a situação, usar o sofrimento de um homem
para acusar o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já havia dito que é possível comer no sábado do fruto colhido em plantações alheias. Agora os fariseus queriam saber se era permitido curar alguém no sábado, porque para eles também não era. Você podia fazer tudo, menos ajudar alguém, porque isso exigia esforço, isso demandava suor, isso demandava prática, isso significava obras, e obras não se poderiam fazer em um sábado, na mentalidade de um fariseu. Então, embora nenhum texto do Antigo Testamento diga que é proibido curar em um sábado, os fariseus interpretavam a cura como um trabalho, então não era permitido que isso fosse feito. E aí a gente vai para os versos 11 e 12 que dizem assim: ao que lhes respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Os fariseus, irmãos, eles eram donos de ovelhas, e eles jamais perderiam a vida e o custo de um dos seus animais. Eles eram donos de ovelhas, eram donos de cabritos, eram donos de jumentos, eram donos de um monte de animais. Eles tinham os seus negocinhos também, tinham os seus capitais, os seus bens aplicados. Os judeus, eles sempre foram bons nisso. E por que o judeu naquele tempo, se uma ovelha deles... Imagina que eu sou um judeu, Jesus está falando comigo. Eu sou judeu, e aí eu tenho uma ovelha. E essa minha ovelha que eu comprei com meu dinheiro foi um investimento. E ela custou para mim. Se ela cair em algum buraco, eu não vou deixá-la ali, porque pode acontecer que ela morra ali. Então, mesmo que seja um sábado, eu vou tirá-la de lá. Por que eu vou fazer isso? Mas não é sábado? É, mas eu que sou judeu sei que a Bíblia não fala nada, que a lei não fala nada sobre tirar uma ovelha no sábado. Então os fariseus sabiam que eles eram muito espertos. Os fariseus sabiam que eles poderiam tirar as suas ovelhas, os seus jumentos, suas cabritas, os seus novilhos, fosse lá o que for, de um buraco ou de um perigo, caso eles estivessem numa situação dessa, se fosse num sábado. Mas se fosse um ser humano, aí não poderia. Onde é que está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia também. Mas eles inventavam, eles eram muito bons em inventar. O Antigo Testamento nada dizia a respeito disso, então eles faziam o que podiam fazer no sábado. E Jesus, da mesma forma como ele fez em Mateus capítulo 6, quando ele fala lá em Mateus capítulo 6, olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. Ele vai falar aqui também em Mateus capítulo 12, olhai ou pensai nas ovelhas, no sentido de mostrar que as nossas vidas, a vida humana, vale muito mais do que lírios e pardais, e também muito mais do que uma preciosa ovelhinha. A vida humana vale mais. E se por um lado Jesus é o Senhor da paz, aqui ele vai mostrar que ele é o Senhor das bênçãos também. Porque ele é aquele que fez a paz e trouxe a paz para os seus discípulos, mostrando: eu sou o Senhor do descanso, e o descanso é encontrarmos paz com Deus, é encontrarmos o nosso alívio em Deus, é descansarmos na presença do nosso Pai, é realizarmos um culto a Ele. O que nós estamos fazendo hoje à noite é um Shabat. É um tempo de descanso em nosso Deus. É quando a nossa alma repousa por meio dos cânticos, por meio da palavra cantada, por meio da palavra ouvida, por meio da palavra orada, por meio da palavra lida. Nós estamos aqui com Ele, com o Verbo que se fez carne, e nele nós estamos descansando as nossas vidas. É por isso que Ele nos permite sair desse lugar diferentes de como entramos, cheios de sua paz. Mas agora ele vai mostrar que muito mais do que trazer shalom no Shabat, muito mais do que trazer a paz no dia do descanso, no dia do Senhor, como nós chamamos hoje, ele também é o Senhor da misericórdia e que traz bênçãos e restauração para aqueles que estão feridos e desesperadamente desejosos de cura, que é o que ele faz aqui no versículos 13 e 14, que lemos assim:
Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Imediatamente a mão daquele homem ficou curada. Ficou sã como a outra, não é? O que isso nos ensina? Esse texto aqui está relacionado com o texto anterior, no qual Jesus entrou num sábado nas plantações. Agora aqui Jesus entrou na sinagoga. São textos paralelos que estão diante de nós. O primeiro deles que vimos, Jesus entra em plantações. O segundo deles não é, que estamos a ver, Jesus entra na sinagoga. Ambos os textos em um dia de sábado. E ambos, Jesus mostrando: eu sou o Senhor que abençoa vocês com paz, e eu sou o Senhor que abençoa vocês trazendo bênçãos. Ele mostra aqui, esse texto mostra que Ele não é somente o Senhor do sábado e do descanso, mas que Ele é o Senhor do bem. No sentido de ser o Senhor das bênçãos, o Senhor dos feridos, o Senhor daqueles que precisam ser agraciados, aqueles que estão buscando a Ele em oração, clamando por restauração, clamando por cura, clamando por emprego, clamando por conversão de familiares, clamando por graças que reconhecemos que somente de suas mãos podem vir. E nós que reconhecemos que somente dele podem vir, nós descansamos nele. Nós oramos e colocamos em suas mãos, porque sabemos que dele vem todo o bem, do nosso Pai que está nos céus. Dele vem todas as boas dádivas. E é por isso que nós descansamos nele. E em duas passagens onde os fariseus demonstram que sua compreensão do dia do Senhor era equivocada, Jesus demonstra que o dia do Senhor era um dia para que nos lembrássemos que Ele nos dá descanso e para que nos lembrássemos que Ele nos dá bênçãos, para que nos lembrássemos que Ele nos dá a sua paz e para que nos lembrássemos que Ele cuida de cada detalhe que acontece em nossas vidas, que Ele é Senhor daquilo que tanto precisamos. Como é que você tem andado, meu irmão e minha irmã? Você tem andado cansado e aflito? Você tem andado à procura de coisas que possam trazer alívio e direção? O que você tem procurado de fato? Talvez você esteja procurando em lugares errados. Talvez você esteja buscando em lugares errados. O fato é que Deus espera que nós estejamos buscando esta paz e estas bênçãos e as respostas em seu Filho Jesus. Jesus, nesta porção que lemos, deixa claro que Ele é o Senhor daquilo que mais precisamos. Ele é o Senhor que nos dá descanso. Descanso em meio às correrias. Descanso em meio à violência. Descanso em meio à falta de justiça. Descanso em meio a tantos pecados que cometemos. Descanso que precisamos diante da realidade em que vivemos. Descanso em meio ao mundo de maldade. Jesus é o descanso e a paz. E Jesus é também a fonte de todas as bênçãos. Como cantamos naquele hino, não é? Fonte és tu de toda a bênção. Jesus é a fonte de todo o bem. Ele é a fonte de toda a paz. Jesus é a fonte de todos os livramentos que você e eu, nossas famílias, recebem. Ele é a fonte de todos os livramentos nas perseguições. Jesus é a fonte de onde vêm todas as bênçãos em nossas vidas e sobre as nossas vidas. E assim como os fariseus precisaram aprender isso de Jesus, muitos hoje também precisam aprender essa lição. Isso porque a ignorância nos faz sofrer demais e faz com que a gente procure em outros lugares aquilo que só em Jesus a gente pode encontrar, porque só em Jesus nós encontramos a paz. Essa porção tem por objetivo nos fazer olhar para o céu e encontrar no céu aquele que quer nos dar paz, aquele que quer nos dar alívio, aquele que quer nos dar descanso, aquele que quer fazer com que a nossa alma encontre aquilo que tanto ela precisa. Que nós possamos olhar para os céus, olhar dessa forma, que nós possamos aplicar os nossos corações conforme a expectativa do próprio Senhor, neste dia e nos demais igualmente,
ao Senhor, para que Ele possa derramar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a paz que tanto precisamos. E que possamos estar com os nossos olhos fixos nos céus, com gratidão e esperança sempre, com gratidão e alívio sempre, graças àquele que nós encontramos lá o tempo todo zelando por nós. Amém? Vamos orar a Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por Tua bondade e por Tua graça. Obrigado por todas as bênçãos e obrigado pela paz. Obrigado por tanto amor e por tanta paciência. Obrigado por mostrar o Evangelho a cada um de nós, por nos dar o Espírito Santo, por nos dar bênçãos na terra e obrigado por estar preparando para nós bênçãos nos céus. Obrigado por nos ensinar a descansar em Ti, em Teu cuidado, em Tua graça. Ensina-nos a não confiarmos em nossa força, a não confiarmos em nosso braço e nas esperanças vazias que este mundo produz. Conduz-nos, ó Senhor, como um pastor faz com suas ovelhas, dando-nos descanso e cuidado. É o que lhe pedimos, agradecidos por tanto amor em Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.